boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Senhor. Lembrando que o Minuto do Senhor acontece todo santo dia, então se inscreve, deixe seu like, compartilha com outras pessoas para sempre estar por dentro do santo do dia e do Evangelho. O santo do dia de hoje é São Leopoldo Mandi. O santo de hoje foi um herói dos confessionários, nasceu na Dalmácia dentro de uma família croata que o formou bem para a vida com Deus e para o amor aos irmãos. Foi discernindo sua vocação e aos 16 anos tomou uma decisão, queria servir a Deus. Então o Espírito Santo o encaminhou para entrar na vida franciscana. Leopoldo tinha saúde muito fragilizada e, ao mesmo tempo, aquele desejo de promover a comunhão dos cristãos, ingressou na ordem franciscana e se tornou sacerdote. Seu pedido aos seus superiores era insistente, pedia que o enviasse para a missão de unificação. Porém, dentro do discernimento e de sua debilidade física, ele tinha de obedecer e ir de convento em convento, até que chegou ao convento de Santa Cruz. Esse frade descobriu em cada alma o seu interior e, por obediência e amor, atendia nos confessionários por horas. São Leopoldo Mandi, rogai por nós. O Evangelho de hoje é João, capítulo 21, versículo 1 ao 14. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro então disse: Eu vou pescar. E eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede ao lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, estamos vendo nessa semana as manifestações da ressurreição de Jesus. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam com dificuldade e dúvida. Mas Pedro diz: Eu vou pescar. A barca de Pedro, muitas vezes a gente vê como a igreja. Ela anda pelos mares, mas Pedro não consegue pescar nenhum peixe. Somente quando Jesus indica aonde deve ser pescado. Então Pedro ele se tornou um pescador de homens, assim como Jesus tinha dito. Mas sem Jesus, tudo aquilo que ele estava tentando pescar não fazia sentido, estava sendo feito da forma errada. A gente deve sempre colocar os planos de Deus na nossa vida. A gente deve acreditar naqueles que dizem que é o Senhor, como Pedro fez. Quando disse que é o Senhor, ele, do jeito de Pedro, ele não quis nem saber. Vestiu as roupas e pulou no mar, daquele jeito que Pedro é. Então a gente deve acreditar e descobrir a alegria do Senhor, que nos prepara uma mesa de fartura, da convivência na nossa vida com Jesus. Não é só uma mesa com muita comida, com as coisas que a gente gosta na nossa vida, assim, terrena, mas a convivência com Jesus. E sem Jesus não tem pescaria. E devemos, assim como Pedro, do jeito dele, que veste as roupas e pula na água e vai para perto de Jesus, nós devemos buscar Jesus, porque Ele nos aguarda com a mesa da fartura. Ele já preparou não somente os alimentos do nosso mundo, mas sim o mais importante, o alimento de estar junto de Jesus.
Isso sim é o importante. Ele tem que ser o principal na nossa vida. E devemos nadar, como Pedro fez, e correr atrás de Jesus. Correr atrás da vida com Jesus.